Seja bem-vindo, meu nome é Paulo Carvalho. No vídeo de hoje vamos falar sobre dois relatos sobrenaturais de necrotérios. O primeiro relato fala sobre a mulher do elevador. A moça que conta esse relato tem 24 anos e é acadêmica de psicologia em Fortaleza, no Ceará. O relato foi feito há 3 anos atrás. Esse relato se passou com um amigo dela, que trabalha em um hospital particular há 2 anos. Esse amigo tem 31 anos e também é de Fortaleza. O trabalho dele é bem tranquilo. A única complicação é que ele tem que pegar os corpos das pessoas recém-mortas e levá-los até o necrotério. Ele diz que, apesar de hospitais serem lugares propícios para você ver aparições, até esse dia ele nunca tinha visto nada de estranho ou anormal acontecer. Até esse dia. Ele conta que nesse dia ele acordou com um pressentimento bem ruim, mas mesmo assim foi trabalhar. Ele precisava trabalhar e foi. E o trabalho corria normalmente, tudo nos conformes. Quando ele recebeu a notícia que ele precisaria ir até um dos quartos lá do hospital, pegar o corpo de alguém que tinha acabado de morrer e levar até o necrotério. Até aí, tudo normal. Era o trabalho dele. Então, quando ele chegou no quarto, o corpo já estava todo preparado, todo arrumado para ser levado para o necrotério, devidamente coberto por um pano azul. E ele entrou no elevador com a maca e aquele corpo. Quando foi no andar seguinte, entrou no elevador junto com ele uma moça, uma mulher que parecia estar muito assustada. E a mulher incansavelmente pedia para ele descobrir o corpo, para que ele retirasse o pano, que ela precisava muito ver o corpo. Então, ele, muito profissional, repetiu várias vezes que ele não podia fazer aquilo. Se ela achasse que o corpo era de um parente ou de algum conhecido, ela deveria se identificar para ser encaminhada até o necrotério, acompanhada de um técnico, como manda o protocolo, para poder fazer o reconhecimento. Então, a mulher apavorada saiu do elevador um andar antes de onde ficava o necrotério. E agora que vem a parte realmente assustadora da história. Quando ele chegou no necrotério com a maca, ele descobriu um pouco o rosto da pessoa falecida. Tirou aquele pano de cima e levou um baita de um susto. O corpo era de uma mulher, e era uma mulher idêntica àquela mulher que entrou no elevador, querendo insistentemente ver o corpo. Ele ficou apavorado. Imediatamente solicitou as imagens da câmera de segurança do elevador para comprovar se era realmente a mesma pessoa ou não. As imagens foram cedidas, porque ele realmente ficou muito perturbado. E quando viram as imagens, viram que ele ficou o tempo todo falando e gesticulando sozinho no elevador. Pelas câmeras, ninguém entrou durante toda a trajetória. Estavam apenas ele e o corpo na maca. Ninguém interagiu com ele. Depois disso, ele pediu férias e, quando retornou ao trabalho, ele não conseguiu ficar mais no mesmo hospital. Então, pediu transferência para um outro hospital da mesma rede. E ela termina o relato dizendo que, infelizmente, não tem as imagens dele no elevador gesticulando sozinho,
como, por exemplo, no caso da Elisa Lam, que foi a mulher que morreu misteriosamente no Cecil Hotel, na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, em fevereiro de 2013. Mas ela afirma que o caso é real e só agora ele a autorizou contar o relato. Segundo o relato, meu nome é Madalena. Eu sempre ouvia algumas histórias sobre o que acontece em áreas isoladas dos hospitais à noite. Só que nunca imaginei que tais relatos, quando vivenciados, pudessem ser tão impactantes. Ver vultos, ouvir vozes, nada disso parece ser algo que você pense, é algo incontestável. No final, uns podem crer que o que viram era assim algo sobrenatural, e outros podem pensar: será que eu não imaginei tudo isso? Para mim, o que vivenciei não foi imaginação, não foi alucinação, foi algo que nunca vou conseguir explicar, e minha religião não me preparou para isso. Há 3 anos, comecei a trabalhar na limpeza do hospital público aqui da minha cidade. E quando trabalho à noite, não é difícil presenciar coisas peculiares. Ver movimentos nos consultórios médicos quando deveriam estar vazios, pois o atendimento neles é apenas em horário comercial. Ouvir vozes, choros, os vultos constantes. No começo eu ficava assim, muito assustada, mas depois de tanto tempo convivendo com isso, passei a encarar de uma forma menos apavorante. Trato os espíritos com respeito. Sou do tipo que evito comentar, evito julgar e, principalmente, evito desdenhar. Quando fui escalada para trabalhar na asepsia do necrotério, eu novamente tive aquela sensação de medo que me dizia: não vá. Mesmo assim, eu fui com a minha metodologia, até então, bem-sucedida, de não comentar, não julgar e não desdenhar. A primeira vez passou, assim foi a segunda e a terceira. Com a prática e a calma do necrotério, na parte da noite, eu passei a encarar de forma melhor aquele lugar que assusta muita gente. Por incrível que pareça, dos locais do hospital onde mais vi coisas estranhas acontecendo, o necrotério é um lugar onde os fantasmas parecem não gostarem muito de ir. Fiz amizade com os legistas da madrugada. Quando eles não estavam, minha companhia eram os corpos aguardando autópsia ou remoção para o IML, e as geladeiras e as macas vazias. Para passar o tempo, eu às vezes levava o meu celular, colocava uma música e fazia o meu trabalho. Terminando de limpar, eu deixava o local e apagava as luzes. Eu nunca tinha ouvido ou visto no necrotério nada de diferente, até uma segunda-feira, que ficará para sempre na minha mente. Como de costume, eu entrei. Embora estivesse vazio, ainda somos obrigados a colocar uma placa de piso molhado logo à vista na entrada. Peguei o material de limpeza e comecei pela área das geladeiras. Assim que troquei de sala, ouvi um barulho muito forte na sala onde eu havia acabado de limpar. Não sei porquê, mas tive a atitude que muitos costumam ter nessas situações. Eu pensei: acho que não foi nada. Continuei com o meu trabalho. Repentinamente, senti um frio impressionante. Era como se eu entrasse em um local muito gelado.
Eu sabia que estava em um necrotério, que a temperatura era controlada, mas ainda assim, o que eu não queria enxergar era que aquele clima era muito mais que diferente. Algo de errado estava acontecendo ao meu redor. O frio em minha pele era quase palpável. Tudo começou a ficar mais evidente quando as luzes começaram a falhar. Comecei a me sentir em um desses filmes de terror. Novamente, ouvi o barulho vindo da sala das geladeiras. Eu deveria ter seguido a minha regra, ficado fora desses eventos, não julgar e não precipitar. Não imaginava que alguém estivesse fazendo algo. Se eu tivesse levado essa regra em consideração, provavelmente teria imaginado que seja lá o que estivesse acontecendo dentro daquela sala, não era natural e não queria a minha presença. Não sei, talvez por não estar acostumada com coisas assim no necrotério, deixei-me levar. A cada passo que eu dava em direção à sala, mais pesado o ar ficava à minha volta e mais frio eu sentia. As luzes piscavam sem parar. O barulho de movimentos não cessava. Assim que meu campo visual atingiu toda a sala, o que vi me deixou imóvel. Parei com o rodo em uma das mãos e a cena à minha frente ficou gravada em minha memória. Eu vi uma figura assustadora. Era como um senhor, muito idoso, extremamente magro, seminu, um tom de pele amarelado e dentes escuros. Seus olhos eram negros e não refletiam luz. Eu ouvia meu coração batendo, quase saltando do meu peito. Eu escutava o ruído daquela entidade horrenda puxar a maca com uma das mãos e com seu dedo indicador longo, com unhas levemente apodrecidas, tocar a testa de um cadáver. Enquanto ele fazia isso, ouvi um grito apavorante de mulher. A criatura fez um gesto no cadáver, parecendo ignorar que eu estivesse ali. Eu queria sair correndo, acredite, mas eu estava imóvel. Eu senti que poderia desmaiar a qualquer momento. Queria rezar, mas quem disse que eu lembrava de como iniciar uma oração? Em meio à gritaria, frio, ruídos e aquele ser horrendo à minha frente, eu vi quando ele olhou diretamente para mim, apontou para mim e balbuciou algo. Em seguida, tocou seus lábios com o dedo, em gesto de silêncio, virou de costas e foi rumo às sombras do canto da sala, local onde desapareceu, da mesma maneira como surgiu. Aos poucos, a temperatura voltou a subir. A cena havia terminado diante dos meus olhos, mas se repetia dentro da minha cabeça. Ainda podia ouvir o grito de agonia de uma mulher em pânico. Recobrei minha consciência. Eu não sabia o que era aquilo. Nunca ouvi ou li nada sobre algo semelhante. Não quero ouvir ou ver tudo que presenciei naquele dia. Com minha mente recobrando seu controle, eu iria ajudar a pobre moça que gritava de pânico. No entanto, ao perceber ao meu redor, vi que os gritos que eu escutava eram meus. Esses relatos são reais e estão postados em uma rede social. O que você achou desses relatos? Escreva nos comentários, se inscreva no canal e, se gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.